E A primeira luta dele com o Chael Sonnen, que ele tá com a costela. Ninguém podia saber. ninguém podia Você tava saber. com ele, né? Não, cara, foi a única luta que eu não tava com o Anderson. Não, você não tava lá, mas você. Tava Sim, lá, sim. sim, claro. Sempre. Ninguém podia saber que ele tava com a costela Não, quebrada. Não. É outra luta também trágica. Trágica eu falo assim porque, cara, foram 5 rounds ali, faltando 1 minuto e 40 segundos, uma coisa assim, cara. Ele, consegue encaixar aquele... Ele pegou o triângulo, mas ele pegou o braço também, tá? Mais no braço. Ali, acreditou até o último segundo, ele ficou buscando a posição, porque ele tem um triângulo muito forte, o Anderson. Tem, né? O triângulo dele é fortíssimo. Ainda vinha acompanhado de umas cotoveladas de vez em quando, que era chato. Quando ele começou a buscar a posição que eu tava assistindo, eu me lembro, a galera, perdeu. Eu falei, não perdeu não, cara. Como que não perdeu? Eu falei, não perdeu, cara. Ele não vai perder. Eu falava assim, ele não vai perder. Porque ele ficava, tu via que ele tava buscando aquela posição ali. Eu falei, cara, ele é um perigo, cara. Ele tá buscando aquilo, ele vai, se ele encaixar, pega. E eu não... Por conhecer muito o Anderson, eu falei, cara, ele não vai desistir até o último segundo. E na hora que ele pega, não vai é rápido desistir. pra Ele acabar. é rápido. Eu falei, cara, mas ele não vai desistir, ele não vai perder essa luta, ele não vai entregar. E ali, cara, realmente foi assim, ó. Eu acho que é uma virada, a virada mais fantástica do MMA. Eu acho que se existe outra, eu nunca vi, cara. Porque realmente era 1 minuto e 40 e alguma coisa, cara. O cara consegue finalizar, cara. A luta perdida, cara. E quando o Sonnen percebe que ele pegou, ele tenta sair, não dá. Tava encaixado. Não, tava encaixado. Já não dá mais. Tava encaixado. E ele bateu, depois ficou aquela Depois coisa. falou que não bateu. Não, mas ele bateu. Depois ele assumiu que realmente pegou no susto, porque ele esperava o pescoço e foi no braço. Eu não sei se foi você, mestre. Não sei se foi você que falando sobre o Anderson, falou que ninguém tinha um QI de luta. Foi você? Foi. Que ninguém tinha um QI de luta igual o dele. Assim, existe um motivo para isso, tá? Não é porque ele é... Tá, vamos dizer que ele é um talento. O talento dele é indiscutível. Mas o que faz com que fez, e faz ainda, porque ele continua a mesma coisa, que o Anderson tem esse QI, é porque ele estuda muita luta. Eu tô falando assim, ele estuda luta no sentido geral, ele estuda não só MMA, ele estuda tudo, ele estuda boxe, ele estuda Kung Fu, então ele estudou Muhammad Ali, Bruce Lee e Floyd Mayweather. E, cara, pode falar, ele estuda tudo. Ele estuda até videogame, cara. Ele fica no videogame, assistindo videogame, estudando posição de videogame de luta. Então, o que faz isso? O cara é um estudioso de luta. Então, ele estuda muito a questão de movimentos de luta que ele... Por exemplo, ele vê aqui... Ele chega mais na academia, ele vai praticar aquilo. Ele fica treinando horas aquilo. Ele pega o movimento e fica horas ali, ó. Repetindo. Então ele é um cara que tem esse dom, é um estudioso da luta. Então eu acho que por ele ser um estudioso e estudar tanto, ele sempre teve um nível acima dos caras que não estudavam tanto quanto ele. Tirando toda a questão do talento, que ele é um talento. Ele também, não adianta estudar e não ter o talento que ele tem. A repetição faz um movimento natural, Só que, né? exatamente, o que acontece? A gente sabe que o esporte, tudo bem, você pode ter talento, mas é o treinamento que te leva à perfeição, né? Então, eu sempre falo assim, ó, quanto mais você repete, mais você aprende. Sempre vai ser isso. Em qualquer esporte. Isso em qualquer esporte. Isso em qualquer coisa na vida, cara. Quanto mais você repetir, mais você aprende. Porque na luta ou em algumas outras atividades esportivas é técnico. Então é gesto. Mas você tem que repetir o gesto para automatizar o gesto. Mas aí é o seguinte, qual é a diferença? É um cara que só repete por repetir e um cara que estuda. Ele começa a estudar a mecânica desse movimento. Como que acontece esse movimento? E por que acontece esse movimento? Aí vamos falar assim, eu vou falar aqui para vocês de biomecânica no caso de treinamento de força. Eu sei que o movimento acontece de eu fazendo a flexão do meu joelho, do meu quadril, você entende? Depois a extensão. Então eu começo a entender o movimento, de onde ele parte, da onde ele começa, onde ele termina, você entende? E o que leva a fazer
ele começar, quais são os grupamentos que levam a fazer começar, o que leva a terminar, onde é a fase que eu tenho mais força, onde é a fase que eu tenho mais força. Então você começa a desenvolver um estudo, e aí você vai tecnicamente, começa a ler tecnicamente, agora eu vou fazer isso entendendo do que eu estou fazendo. Você entende? Com muito detalhe. Cara, é diferente. Mestre, falando, assim, pegando carona nesse repetição, estudo, você estava na luta do Anderson com o Vitor Belfort? O golpe, ali foi. Porque o Rodrigo Minotauro falou que, eu sabia, porque ele falou no shopping durante o dia que ele ia dar aquele golpe. Isso é verdade? Ele já tinha visto essa brecha. Ele sabia que ele... Porque justamente por isso que o Anderson estudou o Vitor tudo. Ele estudava até como é que o Vitor ia respirar, cara. É mesmo? E aí ele falou, eu via que tinha um momento que ele, quando ele baixava a guarda, ele olhava em tal direção. E aí ele falou, é a hora de soltar esse golpe. Porque ele estudou o Vitor. Estudou o Vitor todo, o Anderson, estudou o Vitor todo. Eu tenho um grande amigo que a gente trabalhou durante anos junto. Ele desenvolveu esse trabalho lá com a equipe da Exidin, tá? O nome dele é Kleber. Ele é analista de desempenho de MMA. Então o que ele faz? Ele não é um cara da luta, mas ele tem uma escola de boxe, fez a escola como treinador para entender muito. Mas o que ele faz? Por exemplo, ele pega um vídeo. Vamos olhar, ele pega o vídeo do Anderson. Cara, ele vai estudar minuto por minuto do Vitor, tudo que ele faz, todos os movimentos. Então, o soco, vamos lá, se é primeiro com a mão direita, se é primeiro com a mão esquerda, se é um jab, se é um direto, se é um cruzado. Ele vai estudar a sequência do golpe, se caminha para o lado, se caminha para o outro, se vira a cabeça mais para a direita. Se vira... Meu irmão, ele vai detalhando tudo. Então ele faz um estudo minucioso do cara e vai dando as estatísticas todas ali. Ó. E ele passou isso pro Vitor, pro Anderson? Não, tô falando assim. Ele fez isso com vários atletas. Ele fez um estudo desse com o Anderson também. Ele fez com o Arley, ele fez com vários atletas. Né? Na verdade, ele começou isso com a ajuda do Zé Mário, que o Zé Mário cara, você é um cara muito inteligente, Zé vai Mário nisso. Sparring, né? Sparring. Vai nisso, que você é um cara inteligente, desenvolve esse trabalho. E o que ele fez? Ele fez o laboratório com meus atletas. Então, como eu tinha muito atleta, ele fazia o scout dos atletas. Isso eu estou falando há 20 anos atrás. Ele fazia esse trabalho. Então, ele se desenvolveu muito. E o Anderson já fazia isso naturalmente. Ah, tá. Você entende? O Anderson, ele... Eu estava achando que esse cara passou isso. Não, o Anderson naturalmente. Ele já fazia isso sozinho. Ele ia lá, cara, estudava o cara todo, sabia cada detalhe, Ele era o analista de desempenho dele mesmo. Ele era o analista de desempenho dele mesmo, cara. Então ele foi à frente, ele andou na frente da... E no decorrer da luta, você vê os movimentos dele, como ele olhava pro Vitor, você já sabia, ele vai dar um chute. Exatamente, você vê que ele antecipava, né? Porque tem isso, a antecipação é tudo numa luta, cara. Quando você consegue antecipar o adversário, o cara esquece. Você vai andar na frente. Quando o cara pensa, tu já sabe que ele vem, aí você pega ele na frente. Então, o Anderson tinha isso. Ele era um perigo, porque ele contragolpeava muito, né? O cara contra-golpe dele pegava sempre na hora certa, mas não... Lógico, pela questão do tudo que ele treinou a vida inteira, mas porque ele se especializou muito, cara. Ele foi realmente atrás de conhecimento. O Anderson é gênio. É gênio, né? É um cara genial, tudo que ele faz, né? Você vê que é um cara que tem essa característica, né? De ser um gênio, né? Na maneira dele no todo. Você pega o Anderson todo, você vê que ele é diferente, né? Ele é diferenciado. Você percebe assim, ele tem uma personalidade diferenciada. Muitas vezes eu via isso, por exemplo, em entrevista com o repórter. O repórter fazia uma pergunta, cara, ele dava uma resposta assim, que às vezes o repórter ficava assim, sem entendia, mas como que esse cara respondeu isso dessa maneira, né? Porque o cara fez uma pergunta, mas o Anderson, ele tem essa coisa de confundir.
Ele consegue confundir o teu pensamento, você entende? E é o que ele fazia mais com os lutadores, era o quê? Ele confundia o pensamento dos caras. Os caras nunca sabiam que esse cara vai fazer agora, não é? O que esse cara vai fazer? Por quê? Porque ele desenvolveu isso dele, é dele. Ele traz isso na personalidade. Ele tem esse poder de te deixar assim. Pode esperar qualquer coisa dele e ao mesmo tempo pode esperar nada. Você